Quem não tem um ego não é deste mundo. Nós todos temos essa tendência, de certa forma, de acharmos que o ego que é uma coisa má. Porque muito se fala dele e que é um vilão, e nesta história toda não há vilões, porque nós vivemos num mundo de dualidades. Não podemos dizer que um extremo é mau, o outro é que é melhor. Eu acho que ambos se completam. E o que interessa aqui é nós conseguirmos encontrar o equilíbrio entre os dois polos de uma mesma situação. Tu tens que encontrar um meio termo. Então vamos por partes. O que é o ego? É aquilo com que nós nos identificamos. Imaginem que nós somos um saco vazio, que ao longo da nossa existência, do nosso crescimento, nós vamos adquirindo algumas coisas e colocando dentro desse saco. Hoje, como adultos que nós somos, nós temos este saco bastante preenchido. E que coisas é que estão nesse saco que definem o ego? Essas coisas não são somente coisas materiais. É mais daquilo que não se vê do que propriamente aquilo que se vê. Por exemplo, aquele carro é meu. É meu, é uma identificação. Só que aqui eu não falo só de coisas materiais. Eu falo muito mais das emoções, dos traumas, das dores e de posições que nós temos. Por exemplo, um cargo na sociedade, um trabalho, um posto de trabalho mais diferenciado do que outros, ser mãe, ser pai, meu namorado, porque é meu. Então, o ego tem uma tendência de recolher várias coisas, seja objetos ou postos, e ele identifica-se com isto e traz para si. O que é que eu acho que não é positivo? É nós acharmos que tudo isso que nós colocamos no nosso saco é impossível de ser retirado. As informações que eu fui retirando de vários livros que eu li é que o ego não é mau e nem é bom. É simplesmente o nosso ego. O que nós podemos apontar de mal no ego é aquilo que nós achamos no nosso entender que deve ou não deve ser assim. É o julgamento. Perante alguma situação que nós tenhamos à nossa frente, o julgamento que nós temos é sempre a coisa mais negativa. Recapitulando aqui, a analogia do saco. Nós somos um saco, nós vamos colocando várias coisas dentro de nós, nomeadamente dores, emoções, padrões, pensamentos, tudo o que vocês possam imaginar. E quando nós nos identificamos muito com isso, eu sou assim, eu sou isto é meu. Isso é o ego. O ego é quando nós nos identificamos com alguma coisa e achamos que aquilo é nosso e nos pertence, por mais que até seja negativo. Por exemplo, quando alguém sofre um trauma e nós começamos a identificar com a vítima, não é? Nós somos vítima, porque nós percorremos esse percurso de emoções que não foram positivas, nós vivemos tudo isso e o que nos tem causado sofrimento é o quê? É essa identificação, e quando nós perdemos essa identificação, o mal é nós também nos identificarmos então com as nossas dores e não sermos capazes de nos libertar delas. Quando há uma dor muito profunda e que fez muito parte da nossa vida, da nossa infância, muitas vezes falar de nós sem que essa dor esteja presente é quase impossível, porque nós crescemos sabendo que nós somos aquela pessoa que passou por X situação, X dor, X trauma, e nós não temos essa, como é que eu ia dizer, essa amorosidade para connosco de perceber que nós podemos nos tornar pessoas diferentes, sermos um ser diferente a partir de agora, esquecendo aquilo que nós fomos no passado. E muitas vezes isto entra nas relações. E é isso que dá cabo das relações. Por exemplo, o ego, quando nós nos identificamos com a pessoa que foi traída, tende a puxar isto para nós. Não é puxar de uma maneira intencional, mas faz parte de nós. Então, nós começamos a nos identificar com a pessoa que foi traída e nessa mesma relação em que nós perdoamos a pessoa ou noutra relação em que essa situação venha à nossa memória, nós vamos reviver a parte da pessoa traída. E quando nós não conseguimos tirar isso do nosso saco, nós fomos assim, não somos mais, e conseguirmos viver a nossa vida sem ir buscar essas coisas de volta para dentro de nós mesmas, do nosso saco, não é? Nós tendemos a reviver constantemente essas dores. Então, quando é que o ego se torna um vilão?
quando nós não temos a capacidade de perceber que nós podemos ser pessoas diferentes, pessoas que não se agarram a coisas, a situações e a momentos. Eu sei que é difícil de perceber isto, mas nós não somos pessoas de carne e osso simplesmente. Nós somos pessoas emocionais, nós somos pessoas energéticas. E a energia move-se, não é? A vida é movimento. Então, quando nós agarramos essas coisas para nós e não conseguimos movê-las, elas vão se transformando, vão crescendo neste caso, vão crescendo, vão tornando-se tóxicas. Vou dar agora aqui um exemplo de cargos. Um cargo alto, uma pessoa que é o CEO de uma empresa. E nisto ele identifica-se vários anos com o CEO daquela empresa, uma pessoa de poder que tenha essa habilidade, que pode comandar, etc. E quando esse cargo lhe é destituído, ele torna-se uma pessoa infeliz. Porquê? Porque ele viveu uma vida inteira a pensar que ele era o CEO. E nós não nos podemos identificar a esse ponto com cargos, com dores, porque tudo pode passar. São passageiras essas coisas. As pessoas são passageiras também na nossa vida. Quando nós nos identificamos com tudo isso, nós não somos capazes de perceber que muitas das nossas dores vêm através dessa identificação. Então o que eu queria trazer e salientar neste vídeo é que o ego é bom, mas também não é tão bom quanto isso. Há sempre um meio termo. Nós não podemos, lá está, verdades absolutas não existem, o ego não é o vilão, mas o ser humano tem essa tendência de ou é 8 ou é 80. E eu percebo isso, não é? Lá por isso essa expressão existe. E como é que tu podes olhar para ti, para o teu percurso e perceber o que é que tu tens dentro do teu saco? É tudo aquilo que tu achas que é teu, que te causaria uma dor enorme se perdesses aquilo. Se algo te fosse retirado. Por exemplo, uma mãe que se revê muito... Como é que eu ia dizer isto sem mais interpretações? Uma mãe que se revê muito no posto, no cargo de mãe, quando o filho é mais crescido e sai de casa e ela tem um apego enorme porque o filho é meu. São aquelas situações em que as mães se tornam como sanguessugas. Nem toda a gente calma. Mas se tornam sanguessugas na relação dos filhos com as suas mulheres. A mãe é tão apegada ao filho porque se identificou tanto com ser mãe que leva isso muito afincadamente na sua vida e não trabalhou esse desapego. E eu não estou a dizer que uma pessoa tem que esquecer que temos filhos e que somos mães, mas de uma maneira saudável. Não existe o que é errado ou o que não é errado. Existe simplesmente aquilo que nós achamos que, por mais errado ou mais certo que seja, é nosso e não pode ser mudado. É ter essa capacidade de nos libertarmos emocionalmente e energeticamente dessas coisas, mas de uma maneira saudável. Nós continuamos presentes, mas não amarrados, entendem? E teríamos muito mais para falar sobre ego. Então, se tu te identificas na tua vida com alguma coisa, seja positiva, seja negativa, emoções, situações, tu tens essa capacidade de te renovar, de ir ao teu saco mesmo e perceber o que é que está aqui que eu acho que me identifico. Como é que eu me sentiria se perdesse? Porquê é que eu não posso ser uma nova mulher? Aquela mulher que já foi traída, mas não mais. E que agora pensa nela como se fosse uma mulher renovada. Então, resumindo, o ego não é o vilão, não é o mal da fita. Somos nós. Não é o ego. Somos nós. É como aquela situação. O pão engorda. O pão não engorda. O pão não faz mal. Quem se faz mal somos nós. Quem engorda somos nós. Então é a maneira que nós temos de agir perante as coisas, o que nós achamos, o nosso julgamento, consciência de perceber o que é que se passa connosco. Porque é que nós não temos essa destreza de perceber que tudo pode fluir. Pega no teu saco, abre o saco, tira as coisas do saco, tira essas emoções, essas pessoas que te magoaram. Nós temos essa tendência de nos identificarmos com quem nos magoou também. Nós trazemos essas pessoas para a nossa vida. Nós identificamos-nos com essa dor causada. Por isso é que existe o perdão. Porque é que dizem também que o perdão é muito melhor para nós do que simplesmente para a outra pessoa. Não é nada mais que nos libertarmos. Porque é isso, gente. A nossa mente julga
que essa dor nos pertence, que essa pessoa que nos fez mal ainda está ligada a nós. Que emoções causam essas coisas que nós temos dentro do nosso saco? Então é ir tirando e percebendo o que é que eu estou a sentir. Olha, isto causa-me isto. Há aí então algum apego. A pessoa traiu? Não foi ela que traiu. O que é que foi? Foi a confiança que tu achaste que deverias ter nela que te traiu. Porque a pessoa é o que é. Então nós temos que olhar sempre para nós. Eu acho que já dei aqui uma breve nuance do que é o ego. E outra coisa muito importante para vocês não descuidarem é aquilo que vocês acham que precisam em 2025 para serem aquilo que vocês querem ser. Porque, na verdade, vocês já são. Ego também é nós acharmos que precisamos de alguma coisa para o nosso saco. Nós podemos fazer tudo com aquilo que nós temos. Porque não é situações de fora que vão realmente preencher aquilo que já está dentro de nós. Porque nós já nascemos sendo, existindo. Portanto, um beijinho e até o próximo vídeo.